Bom dia, 29º dia, nosso retiro de Quaresma, seja muito bem-vindo. A palavra que o Senhor tem para nós hoje está em Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 23. E o tema é Jesus, minha honra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, nos guiando nesse dia, nos ensinando a colocar Jesus no centro da nossa vida, a respeitar o seu corpo, que é a Santa Mãe Igreja. Vinde, ó Santo Espírito de Deus, nos guiando neste caminho de Quaresma para uma verdadeira conversão, para um verdadeiro encontro com o Senhor. Vinde, ó Santo Espírito, nós entregamos em Tuas mãos esse retiro, essa palavra. Entregamos em Tuas mãos todo o nosso ser, toda a nossa família, nosso trabalho, nossa casa. Tu possas passar à frente, ó Santo Espírito de Deus, e cuidar de todas as coisas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E Paulo nos diz assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vós possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. Para isto, é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Paulo vem nos falar que Jesus é a imagem de Deus invisível, é a imagem do próprio Deus. Queremos saber como é Deus, nós olhamos para Jesus, para ter uma noção. Porque poderemos contemplar Deus face a face somente na nossa ida para a vida eterna, se assim merecermos. Jesus é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Então, Paulo vem nos falar para estarmos atentos a esse senhorio de Jesus, ao poder que Jesus tem. Porque toda a criação, tudo foi feito para Jesus. É como se fosse um presente do Pai para o seu Filho. O Pai criou todas as coisas para Jesus. Toda a natureza. Criou eu e você para Jesus. Quando eu leio essa palavra, eu imagino assim, Jesus e nós como se fôssemos os brinquedos dele, como se fosse o presente do Pai para ele. E ali essa devoção, esse amor. Só que Jesus é uma criança muito zelosa, então ele tem um zelo muito grande pela criação, muito grande por cada um de nós, mesmo pertencendo a eles. E Paulo vai nos falar que ele é a cabeça do corpo.
da igreja. Então, Jesus é a cabeça do corpo que é a Santa Igreja. A igreja é santa porque ela é o corpo de Jesus e em Jesus não tem pecado. Jesus, nós somos semelhantes a Jesus, menos no pecado, porque Jesus não peca. Então, a Santa Igreja, que é o seu corpo, também é santa. Não tem pecado. Porém, nós fazemos parte dessa igreja. E nós, com a nossa humanidade, somos pecadores. Só que aí vem o nosso alerta. Muitas vezes nós queremos sair da igreja, queremos abandonar a igreja por situações que vemos lá que não concordamos, por pecados que observamos dentro da igreja, por coisas que a gente vê errado. Mas nós esquecemos que eu e você fazemos parte da igreja. Por isso que ela é pecadora. Esquecemos que a igreja pertence a Cristo. E ela tem o seu lado santo. E nós precisamos lutar pela santidade. Se todas as pessoas que lutam pela santidade saem da igreja, o que vai ser da igreja? Vão ficar só aqueles que cometem pecados mais abusivos? Cometem erros mais graves? Porque pecar, todo mundo peca. Eu e você não somos melhores que ninguém. Nós precisamos permanecer firmes na igreja. Fiéis, fazendo a nossa parte. Eu e você precisamos fazer a nossa parte dentro da igreja para torná-la santa. Depende de mim e de você também, não só daqueles que estão lá dentro, os líderes, os padres, os bispos. Não, eu e você precisamos ser santos. Eu e você precisamos buscar a santidade para a nossa amada Mãe Igreja. E a igreja é esse corpo que nos ensina a caminhar. Que caminho? O caminho para o céu. Através dos seus mandamentos, através dos sacramentos. É através da igreja, persona Christi, que recebemos o perdão de Deus para poder alcançar a vida eterna. Sem a igreja não tem isso. Existe o quesito misericórdia de Deus? Existe. Mas, e aí? Se a gente não fazer a nossa parte? Se a gente não buscar, não desejar, como vai ser? Que sejamos eu e você a fazer a nossa parte dentro da igreja, a sermos fiéis, a sermos santos dentro da igreja. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ser luz em meio às trevas. E Paulo vai nos falar também que Jesus foi o primogênito na criação e o primogênito dentre os mortos. Por que Jesus foi o primogênito dentre os mortos? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Para nos mostrar que a vida não é passageira, não é só isso daqui. Não acaba aqui, morreu, deu. Não, existe um céu que nos espera. Existe uma vida eterna que nos espera. E Jesus trilhou esse caminho, ele se fez homem, trilhou o caminho da humanidade, morreu e ressuscitou para abrir o caminho para nós. O véu do céu se rompeu, as portas se abriram para que eu e você pudéssemos alcançar o céu. Sabe, Jesus, é como se fosse aquele joguinho de videogame, que a pessoa vai passando a fase e ali o outro também vai vendo como passar. E ele já sabe qual caminho percorrer, por onde ir, para poder passar de fase. Assim foi Jesus conosco. Ele foi o primeiro a passar pela terra, a percorrer o caminho de santidade, a nos mostrar a porta para o céu, como chegar no céu, como chegar na fase final. E assim a gente pôde ver e copiar, imitar. Sejamos imitadores de Cristo, para podermos chegar nessa fase final que é o céu, que é a vida eterna. E o mais incrível de tudo é porque a vida eterna, a gente diz fase final, mas é só o início. O início da nossa alegria, do nosso conforto, do fim do nosso sofrimento para a vida eterna. A sabedoria, já me vem nos falar, a preço de seu sangue ganhamos um lugar entre os santos no céu. No entanto, precisamos nos apresentar todos os dias diante de Jesus,
santos, ou seja, a prática da santidade é a primeira exigência deste amor que se dá gratuito. O amor gratuito é exigente. Deus ama, mas a salvação exige uma resposta de amor por nossa parte. O amor gratuito é exigente. É difícil amar gratuitamente. A nossa humanidade sempre quer esperar algo em troca. Mas Deus vem nos mostrar que se dermos essa resposta de amor para Ele, para o outro, nós alcançaremos a vida eterna. O amor gratuito é um bom caminho para o céu. E essa exigência, uma exigência é o amor gratuito. A outra exigência é ser imaculado, ou seja, ser sem pecado. Para entrar no céu não pode ter pecado. Pecado não entra no céu. E para isso, nós precisamos estar vigilantes sobre a nossa conduta. Não é porque a Bíblia fala que todo mundo peca, que o justo peca 7 vezes, que a gente vai se entregar ao pecado. Nós precisamos vigiar o tempo todo, não sobre o outro, mas sobre a nossa conduta, para não cairmos mais nos pecados. E se acontecer, busque a confissão. Não dê brecha. Tem gente que pensa assim, vou viver uma vida de pecado porque depois eu me arrependo e está tudo certo, aí eu vou para o purgatório, então o purgatório é a certeza do céu. Mas o purgatório também é sofrimento, também é uma dor. A diferença do purgatório para o inferno é que no purgatório a dor tem fim e você alcança o céu. No inferno é uma dor sem fim. Mas ambos doem, ambos machucam. E sabe qual é a maior tristeza das almas do purgatório? Isso é a visão de um santo. É que as almas sofrem porque não veem a Deus. Aqui nós conseguimos ver Deus através do seu Filho, na Eucaristia. E lá as almas sofrem porque não veem a Deus. Estão ausentes de Deus. Vigiemos sobre a nossa conduta. Vigiemos do amanhã, desde de manhã até ao anoitecer, vigiemos para que possamos um dia ser imaculados, porque não há nada às escuras que não venha clara. Deus tudo vê. Deus vê o que você está fazendo, mesmo que você tente esconder. Ele está vendo. Tanto Ele vê o seu pecado, aquilo que você faz de errado, como Ele também vê o que você faz de bom. Por isso do amor gratuito. Você não precisa esperar a recompensa do outro, você não precisa querer ser visto pelo outro, querer que o outro reconheça o que você faz de bom. Porque Deus vê. E é isso que importa para mim e para você. Que Deus possa ver a bondade presente em nós. Que Deus possa ver as nossas boas ações, aquilo que fazemos de bom, que nos dá a vida eterna, que nos faz ter essa recompensa do céu. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de Jesus sobre as bem-aventuranças. Então Jesus preparou um discurso, vamos dizer assim, uma pregação nas montanhas. E ali ele começou a observar os seus apóstolos, e da observância veio as bem-aventuranças. E ele vai falar: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Um coração de pobre não quer dizer que é um coração sem dinheiro, uma pessoa que é pobre, que não tem dinheiro nenhum. Não, mas é esse coração desapegado das coisas terrenas, que não se importa com os bens materiais, mas se importa em alcançar a salvação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se o seu choro for por conta de Jesus, você será consolado. Agora, muitas pessoas choram porque perderam bens materiais,
porque não conseguiram uma promoção no trabalho, choram por uma vida errada. Não é esse o caminho. Jesus te consola. Jesus está contigo. E ele fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você está sofrendo nesse dia, se você se rende ao choro, de repente por uma luta, uma tribulação familiar, por uma enfermidade, Jesus irá te consolar. Tenha certeza disso. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Muito importante isso. Não busque justiça nos homens, mas busque a justiça de Deus. E Ele te saciará. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, seja misericordioso se você quer a misericórdia de Deus. Seja misericordioso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você é caluniado, se você é zombado por pertencer a Cristo, se você é incomodado por seguir a Jesus, por servir a Jesus, se alegre, irmão. Se alegre, porque esse é o caminho. É o caminho do Calvário. Lembre-se de que Jesus passou no Calvário. Lembre-se que Ele suou sangue, derramou sangue por mim e por você. E se alegre porque Ele nos deu o céu. Que possamos honrar o preciosíssimo sangue de Jesus. Que possamos honrar todo o sangue que Ele derramou no madeiro por mim e por você, para nos dar esse direito ao céu. Sejamos vigilantes. E como desafio nesse dia, eu te convido a ler novamente essa leitura da bem-aventurança. Eu peguei a de Mateus, capítulo 5, versículos 1 seguinte. Leia com cuidado, com atenção. E veja em qual delas você ainda precisa melhorar ou precisa pôr em prática. Qual delas ainda tem sido uma falha para você. E que esse seja o seu compromisso de hoje. Colocar em prática a bem-aventurança que você tem mais dificuldade. Oremos. Senhor, ajuda-me a honrar a grande manifestação de amor do Pai por mim, ao me conceder a salvação. Que Tua graça me ajude a vencer os obstáculos da fé, os meus pecados e fraquezas, e assim viver com santidade e de forma irrepreensível diante de Deus e dos homens. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.